nos faz cargos mais leves, né? Sendo a igreja hoje, a gente inicia ou dá continuidade. Convidamos nossos queridos irmãos que irão participar hoje da mesa. Convidamos então nosso amigo, irmão Clóvis Souza, para fazer parte, coordenar o trabalho da noite de hoje. E o nosso querido amigo irmão Bruno Carolino, que é o participante da noite. À vontade, irmão, prece como você quiser, à vontade. Oi, gente, muito boa noite a todos. A gente pede um momento de reflexão. Vamos respirar mais lentamente, nos esforçar para nos desprender das questões materiais que o dia nos envolveu. E isso vai nos permitir sentir não apenas uma brisa ligeiramente modificada, como uma sensação gostosa invadindo o nosso ser. Que o Pai Celestial, neste momento, nos encha de coragem e permita aos missionários da luz os recursos que necessitam para desenvolverem com pleno êxito as atividades desta noite. E que todos nós sejamos e saímos daqui mais enriquecidos de conhecimento. Bom, nesta terceira noite de atividades da Semana Espírita de Conceição da Feira, promovida por este santuário sempre espírita Paulo de Tarso, nós teremos algumas informações novas que vão nos auxiliar na nossa caminhada. O cancioneiro popular nos brinda, vez por outra, de algumas poesias que faz com que a gente reflita. Se eu fosse cantor, seria bom, muito prático, e a gente emitiria uma voz. Mas ele diz assim, todos nós conhecemos essa poesia, que deve haver em seu lugar, deve haver em seu coração. Deve haver em seu coração um lugar para não apenas a lembrança, mas muito mais que isso, para a paz. E continuando, ele diz que é chegado o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmãos e estendendo as mãos. E que só o amor muda o que já se fez e a força da paz junta todos outra vez. Quando o grupo Roupa Nova fez a versão dessa letra, eu acho que eles não se apercebiam de que... Porque ele prolonga, né? A poesia em si é muito mais prolongada. Não nos compete aqui discernir sobre toda ela. O que eu apenas quero dizer é que a pregação sobre a necessidade de estendermos as mãos uns para os outros acontece em todos os sentidos e muito bem colocado na música. Quando ele fez essa versão, eu acredito que eles não se davam conta de que tinha muito a ver com aquilo que prega o Espiritismo inserido nesta letra.
os legisladores universais deliberaram que era o momento de trazer novas informações para o planeta Terra sobre a realidade de nós mesmos, assim o fizeram. E em 1857 nasceu então o Espiritismo. Daí para cá, sentimos-nos estimulados a nos desprender da chamada fé cega, não é assim? E nos dedicarmos um pouquinho mais à fé raciocinada, acreditando que deste modo a gente se sente mais habilitado na luta contra as nossas máscaras. E é dessa forma, então, que hoje teremos algumas informações que nos auxilia a entender a necessidade de quebrar os dogmas. Certamente sairemos daqui hoje muito mais instruídos. E que os amigos espirituais orientem e conduzam o nosso irmão Bruno, doravante, assumir os trabalhos da noite. Muita paz, meu irmão. Fique à vontade. Você está aqui para poder assistir melhor a sua palestra. Nada melhor do que a música para nos convidar à reflexão.
encarnação, questão de justiça. E é através dela que Deus revela um dos seus atributos, que é o amor, e o outro a justiça. Pois vem a reencarnação nos proporcionar momentos de experimentação aqui na Terra para aprimorar o nosso intelecto e o nosso moral. Do ponto de vista comum, a reencarnação é a ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo o qual uma porção do ser é capaz de substituir a morte do corpo. Assim veio a nossa doutrina espírita nos revelar que todos nós, seres que estamos aqui nesse momento, porque estar é uma fase transitória, ser é uma fase permanente, estamos encarnados. Estou nesse momento Bruno Carolino e sou espírito, porque sou eterno. Fico muito feliz de retornar a esta casa de luz e de paz e chegar aqui e encontrar essa plateia, esse auditório preenchido de espíritos encarnados e desencarnados. Ainda tive o privilégio de trazer toda uma falange, toda uma caravana de espíritos encarnados, esses que estão aqui na frente, Silvinha, Laís e Jaqueline, de lá do nosso Consolador, e o nosso amigo ali atrás, Bel, que veio conduzindo até aqui. Então são esses espíritos encarnados que estão hoje aqui me acompanhando. E os desencarnados, que são os nossos amigos espirituais lá do Consolador, o meu mentor, a minha mentora espiritual também, quando assumiu o compromisso, esteve rente comigo, me encorajando e me incentivando para me desdobrar em pesquisas para estar aqui hoje mostrando esse resultado. Então, com tudo isso, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Constantinopla, um local existente lá no Ocidente, aonde se tinha um imperador Justiniano e a imperatriz, a sua esposa, Tertuliana, ou Teodora. Oi? Teodora. E Teodora, mulher de pulso firme, de personalidade forte, vil e também extremamente materialista, no passado foi uma prostituta. E esse imperador vem e traz ela para o seio do seu convívio e assim assume o enlace matrimonial e os dois juntos começam a governar Constantinopla. E ela, cheia de orgulho, de vaidade, de egoísmo, não aceitava de forma alguma que o seu passado viesse à tona. E isso era tão forte, tão característico nela, que ela manda matar todas as suas companheiras que outrora convivia lá no prostíbulo, para que o seu passado não venha à tona. E desta forma, ela criou vários problemas para aquela civilização, para aquele local, até mesmo para o Santo Ofício. E um dos pedidos que ela fez ao seu esposo, o imperador, é que ele entrasse em contato com o Papa e procurasse rever a questão do dogma da reencarnação,
para que ela não reencarnasse para não pagar os débitos, os ultrajes que ela havia cometido naquela existência. E ele, o Getuliano, que, apaixonado, atendia sempre os caprichos de sua amada, vai em busca do Papa Virgílio, lá no ano de 553, e propõe a ele, de uma maneira assim, como diz o próprio Divaldo, bastante gentil, usando toda a sua imposição através das armas, que se faça um concílio, aonde vai rever em votação o dogma da reencarnação, para que se tire, para que se torne uma doutrina herética, para que se torne uma heresia. E Virgílio, então, acata aquele pedido, mas propõe a ele que aquele concílio seja feito lá em Roma, mas ele não aceita. E mais uma vez, através da imposição de suas armas, ele pega e consegue trazer esse concílio lá para Constantinopla. E assim sendo, esse concílio ele não teve caráter universal, pois para ser universal ele não deve ser feito em uma localidade singular, mas ele teria que ser feito em uma localidade de caráter universal, e sendo que todo o poder do Santo Ofício partia de lá de Roma, saindo de lá então perderia essa característica universal. E assim foi feito esse concílio lá em Constantinopla, e aí conseguiu-se rever o dogma da reencarnação, não colocando ela como pertencente à nossa Bíblia Sagrada. Mas até então, hoje, não existe nenhum documento que venha testificar que, de fato, a reencarnação seja um dogma herético, seja uma heresia, pois aquele concílio, ele não é um concílio universal. E assim, então, de primeira, logo, eu afirmo sim, que a reencarnação, ela não é um dogma inerente ao Espiritismo. Não foi o Espiritismo e nem Kardec que veio a instituir esse dogma, mas ele existe desde sempre, porque se a reencarnação trata da justiça divina, entendemos que através das portas da reencarnação, da porta da maternidade, que nós espíritos ingressamos aqui nessa grande escola chamada Planeta Terra para experimentarmos através das nossas vivências tudo aquilo que há necessidade para a nossa evolução. Haja aqueles que vêm em processo de resgate e tantos outros, aqueles que vêm em processo de provas, outros de expiação. Mas isso não é um dogma instituído pela doutrina espírita. Ele existe desde sempre, enquanto o mundo é mundo. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especificamente, formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então aqui eu trago mais alguns pontos de vista. Esse ponto de vista aqui anterior, ele está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse aqui eu poderia dizer que é o ponto de vista crítico, porque é aquilo que a gente vem entendendo e aprendendo com a nossa doutrina. Então, quando a gente aprende com a doutrina, isso se torna um ponto de vista crítico, porque você entende aquilo de forma embasada com o que o postulado da doutrina espírita vem nos ensinando. Logo, trazendo mais uma vez aqui o ponto de vista comum, que é aquilo que todos entendem, que vem mais ou menos casar com aquilo que está lá no nosso Evangelho, aonde tornar a encarnar, é o que se trata do que é a reencarnação. Viver de novo com outra aparência física, isso está lá no Senhor Aurélio. E aqui, mais logo, vem fazer entrar uma alma no corpo que não era o que ocupava em uma existência
anterior. Então, ou seja, todos os pontos levam a mostrar que a reencarnação é o momento onde, aqui na Terra, é preparado um corpo, juntamente com a programação espiritual, e aí a mãe, que é a co-criadora divina, ela vem prestar o seu ventre para que ali se faça aquele corpo, que aquele corpo seja tecido, e um espírito que está comprometido vai reencarnar através daquele corpo e assim nascer pelas vias naturais que todos nós já conhecemos, e assim se dá as experiências aqui na Terra. Então, mais uma vez aí, a nossa amiga, a Imperatriz, que veio a exigir que fosse realmente tirada a reencarnação como um dogma, que eu já havia contado lá no início. Porém, dentro de tudo aquilo que a gente vem vivendo, lá no princípio, quando éramos crianças, a gente vem, acredito que grande maioria hoje que estão aqui, exceto os mais novos, a nossa educação, o nosso colégio, eles tinham como base religiosa o catolicismo. E ali instituía-se a concepção de que nós estamos aqui na Terra e mediante aquilo que a gente fazer, ou a gente vai estar indo para o céu ou vai estar indo para o inferno. E que a morte é o fim de tudo, que todos nós temos só uma existência. Mas, para que a gente consiga entender algo novo, é necessário que a gente coloque um pouco tudo isso que a gente aprendeu lá no princípio e busque refletir sobre a verdade. E aí encontrou a verdade, sobre os novos pressupostos que vêm a fazer com que possamos construir novos conceitos, novas convicções. E aí então, eu trouxe aqui o pensamento desse Descartes, aonde para chegarmos à verdade é preciso uma vez na vida que nós nos desliguemos de tudo que aprendemos e começarmos tudo de novo. Logo, a filosofia ela vem nos mostrar que de fato a verdade ela não existe propriamente dita, não existe aquela verdade absoluta, mas vem Kardec e nos mostra que a fé raciocinada é aquela que encara a razão face a face em todos os tempos. E o Espiritismo, ele vem nos mostrar, através do raciocínio lógico, as verdades da vida. Então ele não impõe, ele propõe reflexões. E se a gente for buscar a entender a Bíblia, meio que dá um nó em nossas cabeças, porque há várias contradições. Começando lá pelo princípio da criação. Deus criou o mundo, onde ele disse, faça-se a luz, e foi dando os demais segmentos. Depois criou o homem do barro, isso está lá na Gênesis, criou o homem do barro, e aí em seguida, vendo que o homem, ele estava solitário, adormeceu, e tirou uma costela dele, e daí formou a mulher. Ponto. A ciência vem a pesquisar isso. E segundo alguns radiologistas, eles buscaram fazer essa análise e eles não encontraram nenhuma costela, a mesma costela de costelas que o homem tem, a mulher tem. Então daí já começam as primeiras contradições. E sendo que esse primeiro homem que foi criado foi o nosso Adão. E Adão aí casou-se com Eva, que veio a ter 2 filhos, um carro fluídico, para quem me disse seu nome. Então aí o que aconteceu? Caim era uma criatura bastante austera, ele não bastante convivências orgulhosas, sempre dando espaço às vicissitudes da vida, e não aceitava
a preferência que se tinha por Abel. E aí o que acontece? Levado pela vaidade e também levado pelo orgulho, ele vem e mata Abel. E é expulso do paraíso. Mas lá na frente, ele vai em casa. Como que ele casou com quem? Se lá no princípio era só 4 personagens. Então aí a gente vai entendendo que na verdade nós precisamos de buscar essa fé raciocinada. E como é que essa fé raciocinada vem? Buscando as pesquisas, buscando beber da fonte. E o que é essa fonte? Vou agora abrir um parêntese para poder puxar a sardinha para mim. Atualmente eu sou o coordenador do ED no Conselho Regional de Espiritismo 2, que compõe aqui os centros pertencentes a Maragogipe, passando por Cachoeira, São Félix, Muritiba, Governador Mangabeira, indo até São Felipe, incluindo aqui Conceição da Feira. E dentro desta coordenação, eu tenho por missão de estar indo até as casas espíritas e observando como é que funciona esse estudo sistemático. É um sistema com base no Pentateuco, as obras básicas da doutrina espírita. Todos nós já conhecemos, aqueles que não conhecem, busquem através da doutrina Pedro e os nossos irmãos trabalhadores aqui da casa, porque lá encontra-se toda a base da doutrina espírita. E no EG, a gente tem a oportunidade de beber lá da fonte. Porque é através dessas bases que nós encontramos essas convicções. Então é por isso que é a partir daí que a gente começa a ter fé raciocinada, porque a gente confunde ter fé como estar só em uma posição sacra, aonde a gente junta as nossas mãozinhas e fica ali o tempo todo chamando por Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas a fé é você ter convicção daquilo, o que você professa, daquilo que você fala, daquilo que você vê. Isso aí realmente é. E alguns pensadores que vinham a comungar com a doutrina da reencarnação, e trazendo aqui o Jung, ele é psiquiatra, é psicoterapeuta, e tem essa citação dele que ele mostra que eu posso muito bem imaginar que posso ter vivido em séculos passados e lá ter encontrado perguntas que ainda não fui capaz de responder. Assim, tenho que nascer novamente, porque não cumpri a missão que me foi confiada. Ele não é espírito, mas ele busca a entender que a nossa formação é um processo contínuo e permanente. Contínuo para aqueles que ainda estão caminhando pelos caminhos da imperfeição e estão aqui na Terra buscando através das suas experiências a evolução. Mas a Terra não é só constituída de espíritos que vieram em provas ou expiação. Existem aqueles que vieram em missão com a predisposição a estar ajudando o planeta a evoluir. E esses não se cansam de aprender, então busca dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento do seu psicológico, do seu espírito. Então, por isso que a nossa vivência, a nossa aprendizagem é de forma contínua e permanente. E aí vem também Goethe, que ele traz uma reflexão. A alma do homem é como a água, vem do céu e sobe para o céu, para depois voltar à terra em eterno ir. Então aí, então aí ele nos mostra esse processo de ida e volta que a gente tem, e aí venha também a comungar com aquilo que a doutrina espírita vem professando dentro do seu postulado. E esse daí, bonitinho, muito bonitinho por sinal, mas bonitinho no espírito.
que é o que importa, né? A matéria é passageira, é perecível, mas o espírito é perene. Então, à luz dessa criatura Tágoras, que trouxe tantos conhecimentos aqui para nós, é um espírito realmente muito nobre. E aí, através de José Reis Chaves, ele é pesquisador, é professor, e aí dentro de suas pesquisas ele traz essa citação que mostra: lembrava-se de que foi, em vidas passadas, uma prostituta na Lídia, lavrador na Trácia, o profeta Hermóticos e Eurófagos, guerreiros troianos. Então aí, ele, dentro de suas pesquisas, ele vem nos mostrar que este ser iluminado, Tágoras, ele trazia lá em sua memória, na memória do esquecimento, aquela que a gente acha que não lembra, mas de forma inconsciente a gente vem lembrando, porque quantos de nós passamos por algum lugar, ou a gente tem alguma vivência, a gente tem um déjà vu, não sei como é que muitos pronunciam, geralmente pronunciam dessa forma, onde a gente pega e imagina assim: eu passei por aqui. Nossa, olha, parece que eu já estive em algum lugar, mas não foi nos encontros, não. Tem alguma coisa mais além do que isso aí. Então, quantos de nós que a gente tem essa sensação? E ele tinha de uma forma mais específica, porque ele entendia dessa forma em que ele já tinha tido essas personalidades. Outro também, muito bonito: é certo que há um retorno à vida, que os vivos nascem dos mortos, que a sorte das almas boas é a melhor, aquelas das más é a pior. Então aí também ele vem nos mostrar um pensamento também reencarnacionista, um pensamento de evolução, né, contínua. E de fato aí fica esta pergunta: e a Bíblia fala de reencarnação? Dentro de algumas pesquisas, buscando também palestras, como recursos para poder fundamentar essa vivência que temos aqui hoje à noite, eu encontrei, já tinha encontrado já há algum tempo, e pude aí buscá-lo de novo, Severino Celestino, espírita, pesquisador e estudioso profundo da Bíblia. E dentro de sua formação acadêmica, porque ele buscou também entender da teologia, ele teve contato com alguns judeus, e lá ele questionou que se de fato os judeus acreditam na reencarnação. E o que ele ficou surpreso, eu também, é que eles disseram que sim, que ele acredita porque está lá na Torá. Torá é o livro que é vigente lá para os judeus e que eles seguem fielmente, e eles dizem que eles acreditam muito mais do que nós espíritas, porque o que está escrito, instituído lá na Torá é lei, então não se discute. Por isso que ele não fala muito. Então, de certa forma, a Bíblia, ela traz algumas contradições, principalmente no que se diz referente às suas traduções, porque são pequenas palavrinhas que distorcem várias situações. E aí eu fiz questão de gravar aqui na minha cola uma passagem da Gênesis, que está lá no capítulo 2, 7, aonde trata assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E, segundo o próprio Severino Celestino, lá no hebraico, essa palavrinha, uma palavrinha só, que muda o sentido de toda essa frase aqui, que é a vida, eles não a classificam de forma singular. Eles classificam de forma plural. Então, se a gente fosse ler e entender essa passagem aqui, que trata da criação do homem, de nós, né, aqui na Terra, homens e mulheres, então, aqui mostra, assim, de fato, a frase realmente original. E formou o Senhor Deus
o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vidas. Então aí, se fosse realmente traduzido ao pé da letra, a gente entenderia que seria de vidas, não uma só vida, mas de várias vidas. Então, ele vem nos mostrar. E aí vem Jesus com essa citação aqui de João, lá no capítulo 6, versículo 43, e aí ele mostra aqui que o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Então logo ele vem a nos mostrar que a morte ela não é o fim de tudo, pois entendemos aqui, enquanto doutrina espírita, que somos espíritos eternos e que estamos aqui no planeta Terra vivendo experiências e depois vamos desencarnar, retornar ao mundo de origem e o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, avaliando todas as experiências que vivemos aqui e aí ser analisado se será necessário retornar ou continuar progredindo em outros mundos. E traz aí, lá em Mateus 17, esse diálogo onde Jesus, ele pega Pedro e Tiago e João, o seu irmão, e leva para um monte mais distante, e lá quando sobe, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Ora que Moisés e Elias já estavam desencarnados. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Lógico que o nosso assunto hoje aqui não é mediunidade, mas se a gente for buscar lá o livro dos médiuns, vai estar lá tratando das modalidades das faculdades mediúnicas, e a gente vai entender que este fenômeno seria um fenômeno de voz direta, aonde o comunicante ele não utilizou do órgão fonador, tudo isso a gente vai buscar através do web, e sim, diretamente ele falou, esse ser extrafísico que veio aí. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e ressuscitará e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E então entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Ora, se de fato o João Batista ele já estava desencarnado, hora que tinha sido oferecido lá como espetáculo no momento quando ele foi degolado, e ele já estava desencarnado, e vem Jesus, traz esta citação, onde ele mostra que de fato o Elias, que também ora já estava desencarnado, e a Bíblia tinha reencarnado como João Batista,
porque eles entenderam que o Elias, que estava lá se comunicando encarnado, fora também o João Batista reencarnado. Então, isso aí nos mostra em que na Bíblia existe sim a afirmação da existência da reencarnação. Agora, por que Jesus ele não veio com foco específico nesse tema, na doutrina da reencarnação? Porque a grande missão de Jesus na Terra era ajudar-nos a transformar a nossa moral, a nossa conduta, ensinando-nos a amar, a respeitar um ao outro. Então, o foco dele específico não era tratar de reencarnação, mas se a gente for buscar a ler a Bíblia e entender as suas traduções, logo a gente vai ver que ela fala muito mais de reencarnação do que nós. E aí outra citação também, que retrata, bem característico isso, é esse diálogo de Nicodemos, que era um dos membros lá do Sinédrio, a alta corte, aonde ele era titulado como o doutor da lei, e ele vai até Jesus para entender de fato de que forma que se processa essa situação do nascer de novo. E nesse diálogo ele fala, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os ensinos milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Até aqui no livro. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer, porque seria contradizer as próprias leis de Deus, sendo que a carne ela é perecível. Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Ora, boa parte da composição do nosso corpo humano é água. Quando estamos lá no ventre materno, estamos protegidos por um líquido aminoácido que também é água. O nosso planeta Terra, ele é também composto basicamente por água. E está lá na Gênese que nós viemos do pó, que viemos da composição daquilo que compõe o nosso universo. Então, logo, basicamente todos nós somos pura água. Então, de fato, a carne, ela nasce da água. Então, o que nasce da água é da água. Mas, de fato, o que nasce do Espírito é Espírito. Ou seja, o que nasce do Espírito é eterno, é perene. Então, aí nos mostra que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E não tem como se discutir isso. Então, eu acredito que hoje, de fato, a gente não vai sair daqui mais leigos de que existe sim, lá na nossa Bíblia Sagrada, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, dogmas que vêm realmente afirmar a existência da reencarnação. E aí trago essa citação lá de Apocalipse: aquele que se tornar vitorioso, eu transformarei em coluna no reino dos céus, donde ele não sairá jamais. Somos de ontem e nada sabemos. Isso vai estar lá em Jó. Então, se somos de ontem, da onde foi que a gente veio? Quem sou eu? Se agora se a gente for parar para analisar se realmente existe ou não de fato a reencarnação, é só a gente fazer uma reflexão básica. Algumas perguntinhas. Se Deus é supremamente justo e bom, dando a cada um segundo a sua justiça,
Que justiça perfeita é essa que permite que alguns nasçam com pompa e circunstância e outros nasçam em extrema miséria humana? Que muitos venham a nascer de fato com saúde física perfeita e outros perecendo em situações difíceis, lastimáveis, como são as diversas doenças que encontramos por aí. A exemplo agora do tão ventilado aí o ebola. Por que tantas pessoas morreram com ebola e eu não morri com ebola? Então aí a gente observa que somos frutos do ontem. E o amanhã vai depender do que a gente faz aqui hoje. Então ontem foi quando estávamos reencarnados lá no passado, em que gritamos por Barrabás, ou então fomos para lá para frente para poder vender os pregos que iam prender Jesus lá na cruz. E hoje é isso aqui que a gente está vivendo. Agora o amanhã não pertence a Deus, não. O amanhã pertence a nós. Isso também é errado quando a gente diz. Porque se o amanhã fosse pertencer a Deus e fosse da vontade dele, o amanhã seriam todos felizes. Mas como somos imperfeitos, teimosos, ainda crianças, no sentido ainda da ignorância de entendimento, lógico que criança, quando a gente se fala de ser puro, mas também está ali em processo de aprendizagem, espírito eterno também. Então, aqui a gente entende isso, de que Deus realmente nos criou a sua imagem e semelhança, e todos com predisposição à evolução, à perfeição relativa, à felicidade. Então, negar a reencarnação, como eu já havia dito lá no início, é negar a justiça de Deus, é negar todos os seus atributos que de fato estão lá contidos no livro dos Espíritos, e os Espíritos vêm a destrinchar um por um. E o principal que ele mostra lá, que é quando se trata do que é Deus, lá na primeira questão do livro dos Espíritos, e os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Ele nos oportuniza assim ao crescimento contínuo. Ele nos dá a oportunidade de rever questões aonde a gente achava que estava agindo naquele momento certo, e a partir do momento que a nossa consciência, que é o ser que mais engloba, que mais guarda as leis de Deus, é lá que está contida a lei de Deus, na nossa consciência também está lá no livro dos Espíritos, e a gente começa a entender, recebemos oportunidades através da reencarnação, oportunidade de bênção, de amor e de luz para o nosso crescimento. E assim encerro esta noite agradecendo a presença de todos, com meu espírito mais uma vez revigorado e também mais comprometido, porque quando nós fazemos palestra, o primeiro ouvido a estar aqui ouvindo é o meu. Então, o primeiro a estar se comprometendo a executar e a testificar a minha fé neste dogma, que a reencarnação na justiça divina sou eu. Mas eu espero que esta palestra de hoje não seja como um livro, bonito como uma capa bonita, mas que a gente simplesmente o admira e depois guarda na gaveta. Mas que esse livro seja um livro aberto, que nós possamos, de fato, multiplicar a nossa doutrina espírita, principalmente para aquelas consciências e aqueles ouvidos que foram tapados pela ignorância, pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Paz a todos e viva Jesus em nosso coração. Eu acho que tivemos mais do que esperava. Não é isso? Mas só que o convite que ele nos faz é para que a gente reflita e possamos, quem sabe, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, a gente possa se perguntar de que maneira, até onde eu evoluí a partir das instruções que colhi na Semana Espírita de Conceição da Feira, no ano de 2014. Os palestrantes aqui se manifestam com toda satisfação, se empenham em pesquisar,
E como disse Bruno, aprende ensinando, é assim a expressão. É isso? Porque o primeiro doutrinado é quem doutrina. E dessa forma, a gente acredito que se sente tanto quanto em paz, porque novas instruções chegam até nós e o maior convite é evitarmos esforços e coragem a nos despendermos do homem velho, das crendices ultrapassadas que ainda imperam dentro de nós e nos impede de darmos alguns passos à frente dessa caminhada em torno de nós mesmos. O convite é esse. Porque se fosse para permanecermos apegados aos dogmas feitos pelos homens para atender caprichos dos homens, teria surgido o Espiritismo. E não estaremos aqui hoje. Estaremos superlotando os procedimentos religiosos do passado. Mas não é essa a nossa destinação. Não é essa a nossa destinação. Já que aqui no Ocidente temos como instrução religiosa a Bíblia, e muitos pega, levanta e diz que aqui está a palavra de Deus, não vamos entrar nesse mérito. Então, está provado, através das orientações das pesquisas do nosso irmão Bruno, que nela contém, estão inseridos as informações que precisamos para satisfazer a nossa curiosidade, quando nos disse o mestre: instruí-vos. Sem a instrução, certamente não praticaremos uma fé raciocinada. Obrigado, Bruno. Obrigado aos missionários. Obrigado aos queridos irmãos desencarnados que nos auxiliaram e estão nos auxiliando. E até domingo estaremos aqui, cada dia com novos temas, sempre pautado na reencarnação. E esperemos sairmos daqui, não apenas hoje, mas no domingo, quando vai dar encerramento da Semana Espírita com o seminário, mais encorajados para a nossa renovação. Mas é renovação mesmo, gente. É renovação. Meu irmão, me dá mais a Deus. Bom, então, concluindo a noite de hoje, estamos apenas convidando todos para que amanhã estejamos novamente com o Pai Deus, né? Fazendo com que esse plenário seja sempre rico, como disse o nosso irmão Bruno, não só encarnados, nossos irmãos encarnados também aqui estão, né? Agradecendo a presença de todos. Amanhã, nossa querida amiga e irmã também, já trabalhadora da casa, ela nos conhece bastante, nossa irmã Enia Andréa Dias Santos Costa. Ela é multiplicadora do grupo Manuel Salomão Miranda, também do Conselho Regional Federativo 2, trabalhadora do Centro Espírita Fraternidade e Trabalho, e vai nos trazer o tema reencarnação na contemporaneidade. Aí dizer no dia de hoje, né? Porque os dias ontem nos falou a nossa irmã de reencarnação até a vinda de Cristo. Nosso irmão hoje disse muitas coisas da reencarnação, ele falou da Bíblia. Nossa irmã Enia, muito conhecida por nós, vai estar aqui amanhã fazendo parte desse tema central maior, que é a reencarnação e a transição planetária, né? Essa modificação do planeta Terra de expiação em prova para a regeneração, que a gente vai ver muito bem no domingo. Então, ficamos em paz com Deus nosso Senhor, muita saúde, muita paz, e vamos os abraços fraternos e até amanhã. Com fé em Deus. Uma boa noite.